Olá, que a graça de Jesus esteja com você mais uma vez. Estamos mais um dia prontos para começar esse dia lendo a palavra, tendo comunhão com Deus, a fim de que nós saibamos o que Deus espera de nós. Quando Ele fala aqui, no nosso coração, no nosso ouvido, dizendo qual é o caminho que nós devemos andar, teremos forças pela graça dEle, pelo Espírito dEle em nós, de andarmos nesse caminho. Obrigado pela sua companhia e também porque você me ajuda na pregação do Evangelho, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Continue assim fazendo. Não se esqueça de deixar o seu gostei, ou se eu não gostei, de se inscrever, caso ainda não tenha feito isso. Quando Deus não se agrada de sacrifício. E sabe que Deus ama o louvor dos seus filhos, adoração, reconhecimento. Até mesmo Ele nos incentiva a fazer assim, né? Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, ele nos incentiva a engrandecer o nome de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, tanto no céu como na terra. Então, exaltar o nome de Deus é algo que Ele nos estimula a fazer. Mas existe uma adoração, existe uma oferta de louvor que Deus não aceita. Sabe qual é? Aquela oferta caracterizada pela hipocrisia. Jesus um dia disse assim: esse povo me honram ou me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Porque, olha, Israel era especialista nesse tipo de hipocrisia. Ou seja, eram injustos, desonestos, maldosos, violentos, mas mesmo assim estavam lá no templo oferecendo os seus sacrifícios. E Deus levanta profetas para denunciar o pecado do seu povo. Deixa eu ler para você o que o Salmo 40, versículo 6 nos diz. Salmo 40, versículo 6 diz assim, sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a sua lei. Eu quero dizer para você que não é porque o Salmo diz que sacrifício e oferta não quiseste, que o Salmo tem um discurso contra os sacrifícios. Sistema esse ordenado pelo próprio Deus. Não, o Salmo não é contra essas coisas, mas é contra, como sempre foi as Escrituras como um todo, a adoração hipócrita, caracterizada pela injustiça, pela maldade. Deus não se impressiona tanto com atos exteriores, mas com a harmonia do que há no interior com o que está no exterior, quando isso tudo leva à adoração. Então, o meu interior foi transformado pelo Espírito Santo. E agora a tristeza pelo pecado que eu cometi invade meu coração. E o arrependimento sincero, em contrição de alma, eu ofereço sacrifícios ao Senhor. E esse sacrifício é aceito, agradável aos olhos de Deus. Do contrário, Deus não se impressiona com palavras, Deus não se impressiona com roupas, Deus não se impressiona com atos externos, mas Ele está lendo os corações. A Bíblia fala, sonda-me, ó Deus, e conhece-me. Então, o Senhor Deus sonda o coração de cada um de nós. Os profetas, quando se levantavam para denunciar tais pecados, o faziam com muita ênfase, mas muita ênfase mesmo. Lá no Salmo 50, o versículo 7, o versículo 8, ele vai dizer que o problema de Deus não são os sacrifícios oferecidos pelo povo, haja vista que Ele mesmo foi quem incentivou a fazer. Mas exatamente o problema que caracterizava a oferta, o que vinha antes do sacrifício, ou seja, um coração hipócrita. Veja o Salmo 50, o versículo 8, que diz assim, não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Percebeu? O problema não está aí. O problema é você fazer um ato de cerimonial um fim em si mesmo, né? Então eu tenho que estar na igreja, eu tenho que levar minha oferta, eu tenho que cantar louvores ao Senhor lá na igreja, eu preciso sentar para ouvir a palavra, aí eu faço desse cerimonial um fim em si mesmo. E sem que isso me transforme,
mude a minha vida, meu coração, minha forma de pensar, as minhas ações. Aí eu saio daquele local, volto para casa e cometo os mesmos pecados de antes, a injustiça, a desonestidade, a impureza. Aquele ritual não me serviu de nada se assim eu vivo. Não vai servir ao propósito de salvação, porque quem salva é Cristo. É um relacionamento íntimo com Ele, é conhecê-lo pessoalmente, é viver perto dEle, que vai fazer com que eu esteja na igreja, que vai fazer com que eu louve o Senhor, que eu leve o sacrifício. Tudo isso vai acontecer na vida daquele que é íntimo de Jesus, aquele que é leal a Jesus, daquele que faz a vontade de Jesus. Porém, a confiança dele não está no ritualismo, mas é na graça de Cristo. Jesus, muito tempo depois desse episódio de Salmos, lá em João capítulo 4, ele nos diz qual é a adoração que Deus aceita. Em João capítulo 4, versículo 23 e 24, nos diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí você percebe que essa é a vontade de Deus para nós. De que adianta, ou de que adiantavam esses sacrifícios se o coração dos que os ofereciam não estavam cheios de arrependimento, fé e tristeza pelo pecado? Somente quando eles são acompanhados de arrependimento sincero, de ações de graça e sacrifício, esses sacrifícios eram agradáveis a Deus. Do contrário, era somente mero formalismo, uma cerimônia destituída de sentido, vazia completamente de graça e de poder. Deus está estimulando cada um de nós a fazer exatamente aquilo que Ele pede que a gente faça. O que é um fim em si mesmo? É eu conhecer a Jesus, é eu viver intensamente uma amizade com Ele, obedecendo-lhe, fazendo dele o meu confidente, o meu conselheiro, estar com ele todos os dias. Isso é um fim em si mesmo. Porque desse relacionamento de confiança, de amizade, de adoração ao meu Criador, me fará ir à igreja, oferecer ofertas, adorar o Senhor, cantar louvores. Tudo isso aqui é importante, não deixa de ser importante, mas não é mais importante do que você estar na presença de Cristo. É possível fazer todo o ritualismo sem estar perto de Cristo, mas é impossível você estar perto de Cristo e não louvar o Senhor, não estar na igreja, não oferecer seus sacrifícios, suas ofertas. Uma coisa leva a outra, mas uma coisa sem a outra é totalmente incompatível com o Evangelho. Se aproxime de Jesus, deixe Ele ser o seu melhor amigo, faça dos ombros de Cristo aquele travesseiro seguro e confortável, onde você reclina a sua cabeça em oração. E você vai sentir aquele abraço afetuoso de Cristo te recebendo, porque Ele ama você como filho e como filha. Ore comigo. Pai querido, nos ajude, Senhor, a ter esse tipo de relacionamento contigo. Antes de qualquer coisa, amar o Senhor sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a força. Esse é o primeiro e maior mandamento que existe. E o próximo como a nós mesmos. Foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Nos ajude a ter força moral e espiritual para fazer assim. É em nome dele, o Senhor Jesus, que nós pedimos. Amém. Foi muito bom estar com você, viu? Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada e terminaremos a nossa semana. Aproveite bem a sua quinta.